Exames laboratoriais. Convidado, doutor Odilon Denardim. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado. Doutor, o examezinho de sangue, aquele básico do básico, é importante? Tem gente que não dá muita bola para ele, né? Na verdade, assim, todos os exames são importantes, mas o básico do básico talvez é aquele que possa nos ajudar mais em maior número de pessoas, certo? Os exames que são mais sofisticados, eles estão ligados a doenças menos frequentes e com isso a gente tem um grupo seletivo de pessoas que vão ser beneficiadas. Por isso que aqueles exames mais comuns são os que beneficiam mais. De quanto em quanto tempo a gente deve fazer? Na verdade, quando a gente chama esses chamados exames de rotina, a gente precisa talvez entender um pouco, Zucca, antes, o porquê que ele é chamado de rotina. Por quê? Vamos lá. Por que eu faria um exame se eu não estou sentindo absolutamente nada? É que o processo de adoecimento, ficar doente, não é uma coisa de tudo ou nada sempre. Existem as doenças agudas, aquelas em que eu agora não tenho nada, daqui a 5 minutos pego um vírus e estou doente. Tá. Mas grande parte das doenças, principalmente as doenças crônicas, elas se constroem durante o tempo. Então hoje eu começo a apresentar uma alteração que vai aparecer um sintoma só daqui a um ano e meio, ou às vezes até mais tarde. Nesse período é muito importante a gente descobrir nessa construção da doença para que não tenha problemas no futuro. Só para ter uma ideia, existem pelo menos 20 a 30% das pessoas que têm diabetes e não sabem que tem. É muita coisa, é muito alto isso. E quando a gente diagnostica o diabetes, às vezes ela já tem diabetes há 3 ou 4 anos. Meu Deus. Então essas doenças que são chamadas silenciosas, não têm sintomas, é que geram a possibilidade de fazer exames para descobri-las com uma determinada rotina. Tá. Essa rotina, normalmente, para a maior parte dos exames, é em torno de um ano. Tá legal. Então, se você não tem sintoma nenhum, se não tá aparecendo nada, ainda assim, pelo menos uma vez por ano, tem que fazer um exame. Deve fazer alguns exames. Tá ótimo. Então, vamos lá. Agora vamos para os exames que devem ser feitos, que são esses que a gente começou como os mais simples, né? O pessoal colocou uma relação aqui, você me diga aqui se estiver faltando alguma coisa. Colesterol, glicose, hemoglobina glicada, hemograma completo, TSH, que são esses? Pra gente começar? Na verdade, a gente poderia acrescentar a esses exames alguns exames de fígado, Tá. que são enzimas que funcionam dentro do fígado, do órgão que é o fígado. Tá. Só para a gente entender também, o fígado é o grande manipulador de substâncias dentro do corpo. Tá. Então ele pega uma substância, transforma em outra e isso faz através de um processo enzimático. Tá. Então tem enzimas no fígado que mostram como está o funcionamento deles. Perfeito. E também substâncias que são eliminadas pelo rim e que quando o rim não funciona bem, elas começam a aumentar. Então eu colocaria um pouquinho além dessas, os exames que são exames de rim e alguns exames de enzimas hepáticas. E aí o que a gente faz? Vamos supor, eu vou pegar 2 casos que foi o que a gente falou na abertura do programa. Primeiro, a minha amiga, meu amigo que não tem plano de saúde, né, e que depende do Sistema Único, do SUS. Ela vai lá e vai falar para o médico, preciso fazer um check-up? É assim? Não, normalmente o SUS tem uma estrutura muito mais voltada à saúde do ponto de vista de orientação médica do que a saúde geral que a gente vai falar depois. Tá. Então, no SUS é necessário fazer uma consulta médica e o médico vai selecionar uma série de exames que são incluídos. Não existe uma opção de prateleira para ser selecionado no SUS. Tá. Mesmo ele sendo muito bom, não existe esse tipo de Tá bom. situação. Se a gente não tem um plano de saúde, mas a gente quer fazer esse check-up, no comecinho do programa você me disse que tem custo acessível hoje. Sim. Como é que a gente faz? Durante muito tempo, os exames laboratoriais foram considerados, como a medicina toda, um pouco cara para a maior parte da população. Hoje em dia, existem várias formas de minimizar isso. Legal. Existem laboratórios que têm valores bem acessíveis. Para ter uma ideia, não sei se vale a pena a gente comentar em preço, por exemplo, o exame de hemograma custa R$10. Um Tem exame laboratório de glicose que vende por R$10. Olha isso, Sim. gente. Olha que importante isso. R$6 uma glicose, o TSH R$10 e a hemoglobina glicada, que é usada para diagnosticar e acompanhar o diabetes, R$16. O colesterol, junto com as frações dele,
que existe o colesterol ruim e o bom, esses dois somam o colesterol total, essas frações todas, R$ 25. Perfeito. A gente está falando aí num gasto, e esse exame, como ele disse, se você não tiver nenhum sintoma, você vai fazer uma vez por ano. Um gasto de menos de R$ 100. Sim. Tá correto? Em torno disso, existem alguns check-ups que podem ficar 100, 110, 115, mas alguns em torno de 70, 80, isso depende. Você entendeu, gente? Olha que importante essa informação que o doutor trouxe pra gente. Que às vezes o pessoal fala, Azuca, você tá falando aí de check-up, de exame todo ano. Pô, eu não tenho grana pra nada, eu não consigo nem pagar o plano de saúde. Mas se você faz um check-up desse tipo, que você vai gastar na faixa de R$ 100, você viu isso? Você vai ter uma série de informações. E como é que é? Eu chego no laboratório e já peço isso, ou eu passo num médico e ele vai me dar uma guia para fazer isso? Como é que é? Na verdade, hoje em dia, a visão de saúde que existe é a pessoa controlar a sua própria saúde. Tá. Então pode existir das duas maneiras. Tá. A pessoa controla, ela não tem um nível de conhecimento ou fica um pouco em dúvida, ela pode se esclarecer nos sites do nosso laboratório, por exemplo, e eventualmente ela pode ir ao médico e o médico pede. Perfeito. Mas ela é possível fazer o exame sem a solicitação médica. Sem a solicitação. Ou então ela pode, porque hoje também tem muitas clínicas populares, né, de médicos, né, que eu não vou citar os nomes, mas tem algumas aí no mercado onde a consulta custa muito barato. Então você pode fazer os exames e aí marcar uma consulta e levar para o médico ver. Exatamente. Eu posso fazer o exame antes? Pode fazer o exame antes e inverter. Isso não está comprometendo nada a qualidade ou o cuidado médico, porque o médico vai interpretar e eventualmente ele vai dizer se precisa fazer mais alguma coisa, ou se precisa tratar, ou se pode ficar tranquilo e só repetir daqui a um ano. Talvez com base naqueles exames ele já fala, olha, você precisa fazer mais um ou mais dois, só que aí ele já vai focado naquilo que precisa. Exatamente. Nossa, isso é muito bacana, eu gostei muito disso. Vamos falar um pouquinho das crianças aqui. Para uma criança saudável, exame de rotina também vale? Também tem que fazer todo ano? Como é que é? Na verdade a criança... A partir de que momento da vida a gente tem que começar a fazer esse check-up? Na verdade, os check-ups estão mais ligados a uma vida de adolescente e adulto. A criança, porque ela tem uma forma de acompanhamento médico diferenciado, porque pela necessidade do crescimento dela, ela precisa ser acompanhada anualmente ou eventualmente de 3 em 3 anos depois dos 5 anos de idade, na puericultura, que ainda faz parte muito importante do crescimento da criança. Então, a maior parte das vezes, ela tem esse aporte de que o médico indica, mas existem sim algumas situações em que as crianças precisam fazer alguns exames, principalmente hoje em dia que a obesidade infantil é muito grande. Que pena, é verdade. Bom, para os pacientes que já têm alguma doença, como problemas nos rins ou diabetes, esse quadro muda e essa frequência tem que ser menor? Na verdade, tanto por ter alguma doença, como por ter história familiar de alguma doença, a frequência pode mudar. Por exemplo, a pessoa tendo diabetes, ela precisa fazer algum controle, pelo menos semestralmente, apesar de estar compensada. Em doenças do rim, às vezes precisa fazer exames trimestralmente. Perfeito. Então varia daí das doenças, e quem tem história familiar, às vezes precisa fazer controles mais frequentes, mesmo não sentindo nada. Olha, gente, a gente tirou daqui uma série de informações muito importantes. Você vai voltar, viu? Eu quero você de volta aqui, porque esse bate-papo foi muito bom. Adorei recebê-lo. Mas tem algumas coisas muito importantes pra gente tirar alguns mitos aqui, porque a gente tem às vezes ideia errada. Eu mesmo, tá? Não tô dizendo que é você não, minha amiga. Eu, Celso. Eu também entendia de forma errada isso. O custo não é o que a gente imagina. Então, mesmo que você não tenha plano de saúde, que você quer, eu não quero ir lá no SUS porque vai demorar, aí o médico vai demorar para pedir, talvez ele não queira pedir, aquela coisa toda que você já sabe como é. O que você faz? Você pode ir num laboratório, hoje tem serviços com preços mais acessíveis, você vai fazer esse check-up, pede esses exames básicos, faz um check-upzinho lá, e aí você pode marcar uma consulta no médico popular e levar para ele dar uma olhada. Se ele identificar algum problema ali e precisar de um outro exame, aí ele vai pedir. Senão ele fala, você tá legal por esse ano. Olha que delícia ouvir isso. Só que você só vai ouvir isso se você fizer todo ano. É muito importante. Quem quiser te encontrar, encontra como? Eu vou deixar o site do laboratório. Pode deixar. www.labiexames.com.br. Tem I, Labi? Isso, labieexames.com.br. Tá bom. Só pra gente terminar, Helene, rapidinho, porque a gente teve um bate-papo na maquiagem muito sério aqui. Muito sério. Bate-papo de elevador aqui. Aquela coisa, tá frio, esfriou de novo. E aí eu entrei e falei, gente, chega de frio, não aguento mais esse negócio de frio, volta logo o calor. Aí o doutor tava lá maquiando e tal, o que ele falou?
Eu falei o que eu venho de uma terra que é bem mais fria do que São Paulo. E a minha máxima é, nós somos compostos de carne. Então a gente tem que ser conservado numa temperatura mais baixa para não causar uma deterioração. 15, 16 graus é o ótimo. Meu Deus do céu, eu fico com medo, porque é o médico que está falando isso e eu quero 30 graus de novo. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você volta, né? Volto. Obrigado, sim, obrigado. Uma alegria. Obrigado pelas informações. Obrigado.